Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Sabe essa frase do Salmo 116, versículo 15? A gente ouve muito, né? Em funerais, em momentos de luto. É quase um abraço em forma de palavras. A ideia é consolar, tipo, olha, essa partida é valiosa para Deus. Mas hoje, a gente vai mergulhar numas fontes que meio que viram essa ideia de cabeça para baixo. A questão é, e se essa frase significar quase o oposto do que a gente sempre pensou? Exato. E o ponto de partida para essa virada toda está numa única palavra: preciosa. No hebraico original, a palavra é yakar. E o fascinante, sabe, é que o sentido principal dela não é poético, não é sentimental, não é agradável ou bonito. O sentido é econômico, quase comercial. Como assim econômico? É tipo caro, custoso, de alto valor. Para se ter uma ideia, é a mesmíssima palavra usada em outras partes do Antigo Testamento para descrever ouro, pedras raras, bens que custam muito. Peraí. Então você está me dizendo que a palavra que a gente traduz como preciosa, de algo bonito, na verdade tem mais a ver com o preço do ouro? Exatamente. Nossa, se foi isso, então a gente entendeu tudo errado desde o começo. Pois é, a provocação das fontes é essa. Não é que a morte seja agradável a Deus, é que ela custa caro para ele. Custa caro. E essa ideia ela se encaixa perfeitamente quando a gente olha o resto do Salmo 116. Ele não é, de forma alguma, um salmo sobre luto, sobre despedida. É um hino de gratidão. De gratidão. Sim, pela sobrevivência. O salmista, ele está celebrando o fato de ter sido livrado da morte. É verdade. Agora que você falou, ele começa dizendo que ama o Senhor porque ele ouviu a súplica. Ele não está se despedindo, ele está comemorando a vida. Isso mesmo. Ele usa umas imagens muito fortes, tipo, as cordas da morte me envolveram. E depois que ele é resgatado, ele declara o motivo de tudo. Pois tu, Senhor, me livraste da morte, para que eu pudesse andar diante de ti na terra dos viventes. O foco é total na vida que foi preservada. Ah, entendi. Então o versículo 15 sobre a morte ser custosa entra como uma explicação. Exato. É como se ele dissesse: Deus me salvou porque a morte de um dos seus não é algo trivial para ele. Tem um peso, um custo enorme. Nossa, isso muda tudo. E é por isso que traduções mais modernas, sabe, a NVI, a NVT, elas tentam corrigir um pouco esse mal-entendido. Elas trazem algo como o Senhor vê com pesar, ou se importa profundamente. É uma tentativa de tirar essa camada poética que acabou suavizando demais o texto. Entendi a parte do custo, mas e a parte dos santos? A morte dos seus santos. Isso sempre soa para mim como um grupo de elite, sabe? Os super-heróis da fé. Boa pergunta. Isso muda também. O termo hebraico é Hassidim, e ele não fala de pessoas perfeitas, dessa elite espiritual. Ele se refere àqueles que vivem numa relação de aliança, de lealdade com Deus. Os fiéis, gente comum como a gente. Então o texto fala sobre o custo da perda de qualquer um que pertence a ele. Isso. E se o foco era tanto na terra dos viventes, isso diz algo sobre como o Antigo Testamento via a morte, né? Diz muito. A revelação sobre a vida após a morte na Bíblia, ela é progressiva. Ali, no Antigo Testamento, o foco era a vida concreta, o aqui e agora. A morte era vista como uma ida ao Sheol, um lugar de sombras, de uma existência diminuída, uma separação da vida vibrante. Por isso a vida era tão valiosa. Então a morte era uma tragédia, não uma passagem para um lugar melhor. Mas e no Novo Testamento? Com a promessa da ressurreição, essa visão não deveria ser mais leve? Leve pela esperança, sim, mas não trivial. O melhor exemplo disso é Jesus diante do túmulo de Lázaro. Ele sabe que vai ressuscitar o amigo em minutos, mas a reação dele não é de calma. O texto diz que ele se perturba profundamente, ele chora. A morte ainda é tratada como uma inimiga, uma ruptura que causa dor de verdade. A fé na vitória final não anula a dor da batalha. Faz sentido. Então a grande virada aqui é que o consolo do Salmo 116 não é que Deus fica feliz com a morte de alguém. O verdadeiro consolo é saber que a vida é tão valiosa para ele que a perda dela é um evento de custo imenso. Um evento que pesa. Exatamente. O que nos deixa com uma reflexão final, né?
Em vez de tentar suavizar o luto com essa ideia de que a morte é algo bom, o que muda se a gente entende que o consolo bíblico está num reconhecimento de que a morte é, sim, pesada, e que Deus, em vez de celebrar essa perda, sente esse peso junto com quem sofre? Talvez o consolo mais profundo não seja negar a dor, mas saber que ela é compartilhada.